Graça e paz. Amados, nós vamos meditar um pouquinho hoje no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos estudar todo o capítulo 4 de Tiago. Muitas vezes as pessoas, os irmãos, eles querem ouvir uma mensagem mais adocicada, uma mensagem que talvez satisfaça aquilo que ele está naquele momento, aquela situação que ele está passando. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus através dos ensinamentos que Paulo nos traz nas cartas de Paulo e que Tiago também traz aqui no livro de Tiago, porque o livro de Tiago ele é um manual de todo cristão. Então nós precisamos estudar o livro de Tiago sempre, para ver se nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos levando a nossa vida achando que está tudo correto, mas não. Se eu não estiver pautado naquilo que Deus quer que eu faça, eu não estou agindo corretamente. E o capítulo 4 de Tiago, ele vem falar justamente sobre isso. O título dessa palavra de hoje é o egoísmo, a origem das contendas, A principal causa de contendas, meus amados, e conflitos na igreja e entre irmãos é o egoísmo. As pessoas elas estão preocupadas com reconhecimento, com honrarias, com glórias, poder, prazer, dinheiro e muitas vezes superioridade. E a satisfação dos seus desejos torna-se mais importante do que a retidão e a vontade de Deus. E o capítulo 4 de Tiago, ele vem nos fazer uma chamada à santidade. Vem abrir os nossos olhos e nos alertar sobre a retidão e a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra. Vamos ler primeiro até o versículo 10. Diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, meu amado? Olha só, Tiago, ele vem abrir os nossos olhos e nos alertar sobre a retidão e nos fazer uma chamada à santidade cristã. O versículo 1 e 2 diz assim, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A origem, meu amado, de todas essas guerras está dentro do nosso próprio coração. A essência do pecado é o egoísmo. Desejos egoístas são coisas perigosas, meu irmão. Eles levam as pessoas a praticarem ações erradas. Eles levam as pessoas a fazerem orações erradas. Por exemplo, Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Foi ou não foi, meu amado? Abraão mentiu porque queria se proteger. E quantos outros exemplos nós temos na palavra de Deus? De egoísmo, de vaidade. E isso leva as pessoas a fazerem orações erradas, a fazerem coisas erradas.
E esse texto ele vem justamente nos alertar, nos ensinar e nos corrigir como agir, como Deus quer que nós façamos. O versículo 2, a parte B diz assim: não tendes porque não pedis. Olha o que diz o versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meu amado, Deus ele não responde às orações daqueles que estão em contendas com os seus irmãos, ou que estão em contendas com o próximo, ou que está com contenda com aquele colega de trabalho. Deus ele não responde às orações daqueles que amam os prazeres carnais. Deus ele não responde às orações, meu amado, daqueles que querem honra e poder e riqueza. Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. A palavra nos ensina que Deus aceita somente as orações dos justos, daqueles que invocam a verdade, dos arrependidos e humildes e daqueles que pedem segundo a sua vontade, meu amado. Tem um texto em 1 Pedro que eu gosto muito, está no capítulo 3 e no versículo 12, e diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está vendo, meu amado? Deus ele está atento às nossas orações, e Deus ele se inclina para nos ouvir. Davi no Salmo 40 relata isso, que ele ama o Senhor porque o Senhor se inclina para ouvir a voz de Davi. E dessa mesma maneira Deus faz conosco, quando nós estamos com a nossa vida diante do altar do Senhor, quando nós estamos nos purificando o tempo todo, Deus ele se inclina para ouvir as nossas orações. Agora, o texto aqui de 1 Pedro diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Como está a sua vida perante o Senhor, meu amado? Aqueles que se entregam à prática da maldade terão de enfrentar a ira de Deus. Existem muitos irmãos nossos que estão dentro das igrejas, mas têm o coração duro, têm o coração mau, fazem maldade para o próximo e até mesmo para os seus irmãos. E Tiago vem nos alertar sobre isso. Nada, meu amado, escapa aos olhos de Deus. Não pense que Deus não se importa com o que você está fazendo. Não pense que Deus não se importa com o que você tem feito, meu amado. O que você tem feito que você não tem confessado ao Senhor. Muitas pessoas oram a Deus pedindo perdão, mas muitos pecados não são confessados e se enganam em achar que Deus não sabe de tudo, que Deus não vê tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. Aqueles que se deleitam em fazer o mal não têm em Deus um amigo. Escute bem o que eu estou te falando. Aqueles que se deleitam em fazer o mal não têm em Deus um amigo, meu amado. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações não são respondidas quando há contenda entre irmãos. Quando temos guerra com os irmãos, temos a comunhão interrompida com Deus. Nós precisamos nos restaurar com os nossos irmãos. Nós precisamos conversar com eles. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos nos acertar. Mas muitas vezes nós fazemos isso também, fazemos. E os nossos irmãos, eles não querem ficar numa boa conosco. Mas o que você deve fazer como servo do Senhor é se reconciliar com Ele, é pedir perdão. Agora, se Ele não quer ficar de bem contigo, deixe Ele na mão de Deus. Somente ore por Ele, porque você já se reconciliou, você já se restaurou, você já pediu perdão e perante Deus você está limpo. E nós temos que nos apartar do mal e praticar o que é bom. Buscar a paz, meu amado, e nos empenhar em alcançá-la. Quem disse que a paz é uma coisa fácil?
Mas a palavra nos ensina que nós devemos se depender de nós temos que ter paz com todos. Nós precisamos ser diferentes, porque nós somos luz nesse mundo. E nós temos que agir segundo a vontade e a palavra do nosso Deus. Olha o que diz o versículo 4 e versículo 5. Infiéis, nos originais da tradução da palavra de Deus, infiéis significa adúlteros. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Tiago, ele nos ensina que o povo de Deus, meu amado, deve tomar uma decisão. Se pertencemos a Deus, a amizade do mundo precisa nos deixar. A amizade do mundo que o texto retrata aqui é um adultério espiritual, é infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. A amizade do mundo significa aceitar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Você está me entendendo? A amizade do mundo significa aceitar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. É claro que nós temos que conviver com o mundo, meu amado. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comprar, nós precisamos ir ao supermercado e ao médico. Abra sua mente para entender o que a palavra do Senhor te diz nesse momento. Agora, um crente pode tornar-se inimigo de Deus quando? Sendo amigo do mundo, sendo contaminado pelo mundo, amando o mundo, meu amado, conformando-se com o mundo. E sabe qual é o resultado? É ser condenado com o mundo. Abra seus olhos, meu irmão, porque o destino daqueles que não têm Deus é o fogo eterno, é o sofrimento eterno. Se você acha que a sua vida para e termina por aqui, você está totalmente enganado. Precisa meditar na palavra, precisa ler a palavra, porque se eu conhecer a verdade vai me libertar. Se eu não ler, se eu não estudar a palavra, eu não vou conhecer. Eu não vou ter intimidade com o meu Senhor, eu não vou me alimentar como eu devo espiritualmente. Não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo, meu amado. Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. O mundo, ele vai envolvendo as pessoas pouco a pouco. Satanás, ele é astuto, ele vai minando. Ninguém, por exemplo, começa a beber de uma hora para outra. Ele vai minando aos poucos. Venha cá, toma aqui, vamos ali comigo. Usa isso aqui, não fale aquilo lá para os seus pais, não. Ele não precisa saber disso. Essa é a astúcia. Ele vai aos poucos e ele vai trabalhando em pequenas coisas, e quando você vê, você já está totalmente envolvido, sendo amigo do mundo, sendo contaminado por ele, amando e se conformando com as coisas do mundo. Nós precisamos ter entendimento vindo do Senhor, meu amado. Entendimento vindo do Senhor é o filtro do cristão. Nós temos que filtrar tudo que chega até nós. E como que nós conseguimos isso? Pedindo a Deus sabedoria. Leia o capítulo 3 de Tiago que você vai entender melhor tudo isso. Nós precisamos filtrar aquilo que vem a nós. Se aquilo não agrada a Deus, não faça, não ouça, se afaste. Nós temos que rejeitar aquilo que desagrada a Deus e nos afastar de uma comunhão com Ele. Com Ele quem? Com o mundo. Nós temos que rejeitar aquilo que desagrada a Deus e nos afasta de uma comunhão verdadeira com Ele. Nós temos que rejeitar aquilo que o mundo quer nos dar e ter comunhão com Deus que nós servimos. O versículo 5 e 6 diz assim: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de nós, meu amado. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele não nos divide com ninguém. Nós devemos fugir das paixões carnais. Temos sim, como é difícil lutar com a nossa própria carne, mas nós temos que negar a si mesmo. Nós temos que rejeitar aquilo que
o mal, que o pecado quer nos trazer. E a única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo, meu amado. Fugindo do lugar que você anda. Fugindo das circunstâncias que podem te contaminar ou te envolver. E fugindo muitas vezes das pessoas. Tem pessoas que querem somente plantar o mal na nossa vida. Se não te faz bem, deixe, meu amado. Se não dá para conviver, deixe para lá e ore para Deus salvar aquela pessoa. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo de Deus, quem vive em nós. O versículo 6, a parte B dele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho faz Deus rejeitar as nossas orações. O orgulho e a soberba nos afastam da presença de Deus, meu amado. O exaltado em si mesmo, que busca a honra, que busca a glória e se acha melhor e superior aos outros, afasta de si a ajuda de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu canto melhor do que fulano, eu prego melhor do que Beltrano, eu sou isso, eu sou aquilo. Opa, é uma astúcia de Satanás. Satanás, ele quer encher a bola do ser humano. Ele quer fazer com que o ser humano acredite que ele é dependente somente dele mesmo. Mas Deus não. Deus, ele nos mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. Ser pobre de espírito é esvaziar-se de si mesmo e se encher de Deus. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, meu amado. E a palavra diz aqui que o exaltado em si mesmo, que busca a honra, a glória e se acha melhor e superior aos outros, afasta de si a ajuda de Deus. Mas aqueles que com humildade se achegam a Deus, a palavra diz: Ele lhes dá a sua graça. Deus nos dá a sua misericórdia e nos ajuda em todas as situações da nossa vida. Quantas vezes o Senhor tem estendido a mão a você e a mim, tem nos dado a solução, tem respondido às nossas orações. Ele nos dá coisas que a gente nem imagina que nós já recebemos. Em Filipenses 2, no versículo 3 diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Nós temos que praticar a humildade, meu amado. Nós temos que ser como Jesus de Nazaré. E a partir do versículo 7, Tiago ele descreve o segredo da vitória contra o mundanismo e o pecado. Olha o que diz o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos primeiro nos sujeitar a Deus. Isto significa buscar a sua vontade para a nossa vida de maneira plena e alegre. Nós precisamos nos render, meu amado, incondicionalmente a Deus. Ponha todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. Davi, eu gosto muito de usar um exemplo de Davi. Davi pecou contra Deus. Davi adulterou, mentiu, matou Urias e escondeu o seu pecado. Mas quando ele se humilhou, se submeteu e confessou, encontrou paz novamente com Deus. Talvez você está precisando fazer a mesma coisa que Davi fez. Se submeter e confessar o seu pecado. E é assim você terá o perdão de Deus e terá paz, meu amado. Segundo, nós devemos resistir ao diabo. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Isso está lá em Efésios 4, versículo 27. Ele gosta de ficar só na espreita. Não dê brechas, meu amado. A palavra nos ensina que devemos ser sóbrios e vigilantes. Precisamos ter uma vida de santidade para poder resistir às ciladas que se armam contra nós. Olha só o versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pessoas de ânimo dobre são aquelas pessoas inconstantes em todos os seus caminhos. Agora é, depois não é.
Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais parecidos com Jesus nos tornaremos, meu amado. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. A palavra me diz isso. Deus não despreza o coração quebrantado e arrependido. A comunhão com Deus trará a sua presença, trará a sua graça, meu amado, trará a sua bênção e amor para as nossas vidas. Amém, meu amado. Nós não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Temos que purificar nossas mãos. A palavra diz, purificai as mãos, pecadores. Nós temos que purificar a nossa vida, nós temos que limpar o nosso coração. O coração do crente, meu amado, é a nossa mente. Abra o seu coração para Jesus. Olha o que diz o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui Tiago nos exorta a enfrentar seriamente o nosso pecado. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma leve e tolerante. Cuidado, meu irmão. Nós precisamos enfrentar o nosso pecado com tristeza, a palavra diz isso, e entender que nos levará à destruição se não houver um arrependimento verdadeiro. O salário do pecado é a morte espiritual, meu amado, e muitas vezes a morte física também. O versículo 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Embora não mereçamos, Deus quer nos exaltar e nos dar valor, meu amado, e dignidade. Você que está me ouvindo, Deus quer te exaltar, Ele quer te dar valor, Ele quer te dar dignidade, mas nós devemos nos humilhar diante de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 7, versículo 14, é um versículo muito lindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que nós temos que fazer. O Senhor quer sarar a sua terra. O Senhor quer curar a enfermidade da sua alma, meu amado. O Senhor quer habitar na sua vida, quer curar a sua família. Ouça a voz do Senhor. A promessa do Senhor está aqui, meu amado. Nós precisamos caminhar em obediência e entender que somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos nos esvaziar de si mesmo e nos encher de Deus. E o versículo 11 e versículo 12 vem nos falar sobre a maledicência. Nós temos que corrigir a nossa vida diante de Deus. Nós não podemos ser maledicentes. A palavra diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Olha só, nos versículos 11 e 12, Tiago ele vem nos corrigir de um grande pecado, que é a maledicência. Sabe o que é a maledicência, meu amado? É falar mal dos outros, é maldizer, é difamar, é murmurar, e isso perante Deus é uma traição. Nós devemos cuidar uns dos outros e não falar mal uns dos outros. Se você fala mal do seu irmão, pare. Se você fala mal do seu pastor, da sua igreja, pare, meu amado. A palavra diz que nós não temos o direito, um só é legislador. Deus nos deu a lei, Deus nos deu a palavra para nos orientar e amar uns aos outros. Se falamos mal, nós quebramos o preceito da lei, o mandamento da lei. Se falamos mal, nos tornamos juízes da lei e não observador dela, meu amado. Deus é o legislador, o sustentador da vida e o juiz. Deus é o legislador, o sustentador da vida e o juiz. Quando falamos mal do irmão, pecamos contra Deus. Quando falhamos em amar, pecamos contra Deus. Olha o que o Tiago vem nos ensinar e nos corrigir. Nós praticamos isso. Todos nós precisamos mudar a nossa vida, porque Deus, Ele quer mudar a nossa história.
Para encerrar o capítulo, nos versículos 13 ao 17, Tiago ele vem nos mostrar que não devemos fazer nada sem a direção e a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra. O título é assim: a falibilidade dos projetos humanos. Falibilidade é a possibilidade de falha, de fracasso. Escute a palavra: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, está pecando. Olha que palavra, meu amado. Nós temos que tomar cuidado com o pecado da presunção. Você sabe o que é presunção, meu irmão? Presunção é viver como se nossa vida não dependesse de Deus. A presunção envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a nossa vida sem consultar a Deus. Temos que planejar nossas vidas, nossas coisas sim, nossos planos, nossos sonhos, mas com Deus no comando e nos direcionando, mas tudo segundo a sua vontade. Nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Nós podemos ignorar a vontade de Deus. Você acha que nós podemos ignorar a vontade de Deus? Mas você vai fracassar, meu amado. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus nunca. Sabe por quê? A palavra diz que nós somos como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E o lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. A infelicidade reina onde o homem está fora da vontade de Deus. Talvez os seus planos tenham sido frustrados, talvez a sua vida está no fracasso, porque você não está no lugar mais seguro. O lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, meu amado. E sabe qual é a vontade de Deus? É que seu povo se alegre, ore e dê graças em tudo. Então, que você nessa manhã reflita nesse texto de Tiago 4, e que você busque, meu amado, e que você ore, e que você estude a palavra e seja obediente a Deus em tudo. Vamos tomar cuidado, porque nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. O único que sabe o que é melhor para as nossas vidas é Deus, e Ele nos ama, e Ele te ama. Por isso que a palavra de Deus vem nos corrigir, vem nos exortar, e Tiago aqui, ele vem nos fazer uma chamada à santidade cristã. Nós precisamos ser, meu amado, aquilo que nós dizemos ser. Eu não posso dizer que eu sou cristão, eu não posso dizer que eu sou um pregador da palavra de Deus, se eu não vivo a essência da palavra. Tudo que está na palavra nós temos que viver. Deus ele traz a receita para nós chegarmos ao céu. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos buscar a palavra e viver segundo a vontade de Deus, porque Deus ele quer nos abençoar, Deus ele quer derramar as suas bênçãos sobre nós, mas nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo. Não é apenas naquilo que você acha que deve, não. Você deve ser obediente a Deus em tudo. Sabe por quê? O lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Amém?